Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula da disciplina Morfologia e Sistemática de Fanerógamas. Eu espero que vocês já tenham assistido os vídeos aí, dos links que foram colocados na nossa sala virtual e já tenham estudado um pouco, de forma complementar, as informações sobre o ciclo reprodutivo das gimnospermas e das angiospermas, tá? Então, entendendo como acontece o processo de reprodução e de fecundação desses vegetais, a gente pode finalizar o processo de reprodução com o mecanismo da fertilização. Então, a fertilização ela corresponde à parte final do processo de reprodução. A parte inicial nós poderíamos dizer que é a polinização, ou seja, o transporte do grão de pólen da antera ou do estame, da flor, para o seu estigma, ou seja, para a estrutura carpelar, tá? Que vai proporcionar, então, a fertilização. Isso atendendo satisfatoriamente todas as condições necessárias. Questão de incompatibilidade ou compatibilidade genética, questão dos mecanismos relacionados às estratégias reprodutivas, enfim. Então, após a fertilização, ou seja, esse grão de pólen chegando a fecundar o óvulo, a gente vai ter o desenvolvimento de duas estruturas primordiais que constituem o carpelo. Então, a parte do ovário da flor, ela vai se desenvolver, começam a acontecer uma série de divisões mitóticas, novas células e novos tecidos, elas vão surgindo, para a formação do fruto. E também, da mesma forma, vão acontecer sucessivas divisões mitóticas também nos óvulos, após eles serem fecundados. E aí a gente vai ter a formação das sementes, que vai ser o assunto de próximas aulas, tá? Então, praticamente, esse fruto ele vai ser formado a partir de tecidos diferenciados que constituem o ovário da flor, tá? Eventualmente, alguns tipos de frutos também podem ser constituídos de outros tecidos extracarpelares, ou seja, não apenas os tecidos que constituíam o ovário da flor vão fazer parte desse fruto. A gente vai observar aqui nessas aulas pela frente que alguns outros tecidos de outras partes da flor, de outros vertícilos florais, também podem eventualmente participar do processo de formação desse fruto, Então, a gente poderia lançar aqui com uma definição bem simples, fruto é o ovário amadurecido, Mas vamos parar e pensar um pouco, será que essa definição, ela alcança todos os possíveis eventos envolvidos? Será que essa definição, ela consegue, de fato, expressar o que é um fruto? Será que é simplesmente um ovário amadurecido? A partir dessa breve apresentação, dessa breve introdução que a gente já fez. Por exemplo, a gente já comentou anteriormente que o fruto ele pode conter uma parte extracarpelar associada ao ovário, Então, a gente vai observar que existem, por exemplo, como a gente visualiza aqui no exemplo da maçã, outros tecidos que não apenas do ovário vai entrar na constituição desse fruto. Então, aqui, toda essa parte comestível da maçã, ela não faz parte da parede do ovário, mas ela faz parte do tecido, do receptáculo dessa flor, Então, o fruto verdadeiro, na verdade, da maçã, é essa partezinha central aqui, mais sequinha, que a gente joga fora. Então, na maçã, nós comemos uma parte de tecido, que é um tecido extra-ovariano, tá? E então essa parte, esse tecido do receptáculo, de fato, ele é que contém substâncias de reserva, substâncias nutritivas que vão proporcionar essa formação desse fruto, tá? A gente também pode observar, que vão existir frutos desprovidos de sementes. Então, se o fruto é o ovário amadurecido que porta sementes, essa definição muito simplória, ela também não vai comportar essa particularidade de frutos que são formados, mas que não apresentam sementes no seu interior. É o que a gente chama de barriga de aluguel. Aliás, é o que a gente chama de gravidez psicológica das plantas, tá? A gente vai comentar um pouco mais para frente também sobre isso. E também
né, há flores com mais de um carpelo, tá? E esse carpelo, ele vai formar um único fruto. Então, existem várias modificações, né? E essas várias modificações, elas vão culminar também em especializações, em especificidades, né, que a gente vai tentar destrinchar um pouco nesses próximos slides, tá bom? Então, vamos ficar ligado aqui para não perder nenhum detalhe, certo? Simbora! Então, evoluindo na nossa definição, a gente pode definir que fruto é o ovário maduro, né, que pode ou não conter partes florais persistentes, tá? Então, essa seria uma definição mais elaborada, né? Fruto é o ovário maduro, ou seja, aconteceram os processos de fertilização e esse processo de fertilização foi o mecanismo, foi o gatilho para iniciar um processo de diferenciação e de maturação desse ovário, tá? E esse fruto pode conter ou não partes florais persistentes, ou seja, partes do receptáculo, partes do cálice, certo? Partes do pedúnculo da flor também. Então, algumas outras partes florais persistentes, ou seja, que não caíram após o processo de fecundação, elas podem ser constituintes, então, desse fruto. Tá bom assim? Então, uma classificação muito, né, geral de fruto são essas três partes que estão aí destacadas no nosso esquema: fruto simples, fruto múltiplo e fruto agregado, tá? E aí a gente vai agora comentar um pouco sobre as definições de cada um desses tipos de frutos, certo? Então, fruto simples é aquele que vai ser originado de uma flor. E essa flor, ela vai ser unicarpelar, ou seja, formada por um único carpelo, ou ela pode ser multicarpelar. Porém, esses carpelos eles devem ser unidos, devem ser fusionados, tá? Então, fruto simples, ele é originado de uma flor unicarpelar ou gamocarpelar. Essa é a definição de fruto simples. E como exemplo aqui a gente tem a manga, a gente tem o coco e vários outros. Fruto agregado, qual a diferença? A diferença é que aqui eu tenho uma flor, certo? Porém, essa flor ela é formada por vários carpelos apocárpicos, ou seja, ela é uma flor dialicarpelar. Lembra? Os ovários estão lá, todos separadinhos entre si, e cada um dos ovários foi fecundado por um grão de pólen diferenciado. Mas no processo de desenvolvimento, claro, todos eles se juntam, se unem e formam uma única peça, tá? Então, o que é que a gente tem como exemplo? As frutas vermelhas, de modo geral, framboesa, morango e também as da família Nonácea, né? Fruta do conde, a chamada pinha, né? Mas aqui no Nordeste a gente chama de pinha, a temoia, graviola, todos eles são exemplos de frutos agregados, ou seja, é uma única flor, porém o carpelo dessa flor, ele é um carpelo apocárpico, tá certo? Dialicarpelar. Então, se a gente observa aqui no morango, né, nesse corte aqui do morango, ó, cada partezinha dessa corresponde de fato ao nosso fruto. Então, toda essa parte carnosa do morango, na verdade, trata-se do receptáculo da flor, certo? Então, o receptáculo ele se entumece, o receptáculo ele se desenvolve, né? E vai abrigar esse tecido, essa massa de tecido, essa massa parenquimática, ela vai servir de ancoradouro para cada um dos frutos que vai se desenvolver. E aí você pode me perguntar, professora, cadê o fruto do morango então? Se tudo que eu comia não é o fruto, não é o ovário, não é o receptáculo da flor, cadê esse fruto? Cada um desses pontinhos aqui é o fruto do morango, é o fruto verdadeiro,
tá? Então, quando você come um morango, você não está comendo um fruto apenas, você está comendo dezenas ou até centenas de frutos, tá bom? Aqui a gente tem um outro exemplo, né, para destacar como se dá a estrutura dessa flor. Então, só para a gente resgatar um pouco, né? Aqui a gente tem a flor da magnólia e aqui nós temos as flores estaminadas e as flores pistiladas. Então, lembrando aqui que cada um desses pistilos, cada um desses carpelos, se fecundados, dará origem aqui ao esquema que a gente vê no lado direito da tela, que são as sementes, certo? Então, aqui eu tenho um fruto, aqui eu tenho outro fruto e isso daqui é o meu fruto agregado, tá bom? Então, cada caixinha dessa sequinha com a sua semente, na verdade, é um fruto, tá bom? Vamos lá. Aqui mais um exemplo é a pinha. A pinha não é muito fácil da gente ver a flor, né? A flor, ela tem essas brácteas, ela tem essas tépalas aqui bem alongadas, né? Bem carnosas, bem diferenciadas, mas lá no interiorzinho, se a gente abrir, temos uma estrutura um pouco semelhante ao que a gente vê aqui na magnólia, um conjunto também de flores, né? Estaminadas e pistiladas. E aí nas flores pistiladas, após a fecundação, mais uma vez, cada gominho desse vai corresponder a um carpelo que foi fecundado, tá? Aqui é um carpelo, aqui outro carpelo que foi fecundado. E aí, mais uma vez, nós temos a fusão de todos os carpelos constituindo esse fruto. E aquele miolinho que a gente tem no meio da pinha, trata-se então de quê? Ó, do pedúnculo da flor, tá? Vamos lá, e o último tipo de fruto, então, é o fruto múltiplo, né? Então, fruto simples, fruto agregado e fruto múltiplo. Aqui uma dica para a gente tentar separar um pouco. Fruto múltiplo é formado por múltiplas flores. Então, tanto no fruto simples quanto no fruto agregado, é uma única flor. Uma flor gamocarpelar, uma flor dialicarpelar, tá? Mas no fruto múltiplo são várias flores. E aí essas várias flores, quando fecundadas, né, cada uma com seu carpelo sendo fecundado, aí a gente vai ter a formação do que nós chamamos também de infrutescência. Então, o fruto múltiplo é formado por múltiplas flores. Geralmente elas são bem piquititicas, né, como a gente tem aqui. São inflorescências diminutas, como a gente tem no caso do abacaxi, como a gente tem aqui o caso da framboesa, como a gente tem o caso também do figo. Então, são múltiplas e minúsculas flores, bem diminutas mesmo, que quando são fecundadas, né, elas vão formar uma única estrutura, né, uma única peça, porque acontece a fusão dos tecidos desses ovários das diferentes flores, tá? Então, cada quadradinho desse aqui, quadradinho não, né? Cada estrutura, cada peça dessa aqui geométrica do abacaxi corresponde a uma flor que foi fecundada. Então, aqui é uma flor que foi fecundada, aqui é outra flor que foi fecundada, tá? Não é carpelo, não. Se fosse carpelo, abacaxi todo era uma única flor. Não, aqui realmente é uma flor, né? Aqui é outra flor que foi fecundada, tá? Então, cada unidadezinha dessa, ou aqui na framboesa, cada bolinha dessa, corresponde a uma flor que foi fecundada, ok? E aí, então, nós temos uma infrutescência ou fruto múltiplo. Então, como outros exemplos, nós temos aqui a amora, também a jaca, é um exemplo disso também, de fruto múltiplo, tá? Olha aqui como é a flor do abacaxi, a inflorescência do abacaxi, na verdade, né? Então, nós temos uma inflorescência e à medida que as flores elas vão sendo polinizadas, ó, que tipo de inflorescência é essa? Cimosa ou racemosa? Ó, flores passadas, flores abertas, botões aqui na extremidade, é uma inflorescência racemosa, né? Então, à medida que a gente tem o desenvolvimento e a fecundação dessas flores, tá? Com o processo de diferenciação e de aumento, né, desse tecido, vai acontecendo então uma fusão dos tecidos, né, da epiderme, de parênquima também, dessas várias flores, e aí a gente vai ter
o desenvolvimento, né, dessa estrutura que é o fruto múltiplo, até que nós tenhamos o nosso delicioso abacaxi, tá bom? Vamos lá. Então, a gente já falou dos frutos verdadeiros, tá? Que é o fruto simples, agregado e múltiplo. E agora a gente tem uma outra classificação que é o que chamamos de pseudofruto. Então, pseudofruto, na verdade, é quando outras partes da flor vão entrar na composição daquele fruto. Lembra que eu falei para vocês que outras partes, outras estruturas florais persistentes podem entrar na composição do fruto? É exatamente quando a gente fala de pseudofruto. Então, aqui, na verdade, primeiro exemplo aqui, o caju. O que é o fruto? Geralmente, nós dizemos que a parte comestível é o fruto, né? No caju, não. Isso daqui é o pseudofruto, tá? Aqui, na verdade, é o pedúnculo do fruto, aliás, o pedúnculo da flor, né? Que vai se desenvolver, vai se tornar essa estrutura extremamente carnosa, sucosa, né? Cheia de tecido fibroso, né? Delicioso, aromático, para atrair os animais dispersores. E o que é o fruto verdadeiro, então, Eli? O fruto verdadeiro trata-se da castanha, né? Então, essa parte aqui é o meu fruto verdadeiro. E essa parte aqui de polpa é o meu pseudofruto, tá? Então, essa parte do caju, na verdade, é o desenvolvimento do pedúnculo da flor. E aqui, sim, é o ovário em desenvolvimento, o ovário desenvolvido e dentro dele, na castanha, a castanha que a gente come, na verdade, trata-se da semente desse fruto, tá bom? Maçã e pera são exemplos também de pseudofrutos, como eu falei lá também um pouquinho na frente. São pseudofrutos que nós classificamos como pomo, P-O-M-O, pomo. Então, o pomo é um tipo de pseudofruto onde o receptáculo floral ele se desenvolve, né, e abriga esse fruto. Então, quando vocês forem comer uma pera, quando vocês forem comer uma maçã, é fácil enxergar uma linhazinha tênue, né, de um tecido um pouco mais esclerenquimático aqui, separando essa parte da polpa, né, da parte que vai abrigar de fato as sementes. Então, essa parte mais esclerenquimática, ela vai constituir de fato a minha parede do fruto, o meu pericarpo, tá? Então, a parede do fruto propriamente dita, que na verdade é uma herança da parede do ovário, né? Aqui então é a parede do ovário da flor, é a parte que delimita, né, o que é o fruto verdadeiro da maçã. Então, tanto na maçã quanto na pera, o que a gente está comendo de polpa, né, de parte comestível, trata-se do receptáculo da flor, tá? E aqui, então, a gente vê esses tracinhos aqui embaixo, né, esses fiapinhos aqui embaixo ressecados. Isso daqui é o quê? São restos, né? São vestígios, né, de cálice, tá? Então, as nossas sépalas aqui, elas tornam-se vestigiais e elas são persistentes também após a formação do fruto, tá? Bom, então, já dei um spoilerzinho, né, de como é a constituição do fruto. Então, o fruto, ele é constituído, na verdade, de duas partes, tá? Uma parte que nós chamamos de pericarpo, né, que se refere aos tecidos que vão constituir o ovário, e a gente tem também, fazendo parte da constituição do fruto, a própria semente, tá? Então, vamos comentar um pouquinho mais sobre esse pericarpo. Então, o pericarpo, ele é, na verdade, a parede do fruto. E essa parede do fruto, quando a gente fala de parede do fruto, a gente está, na verdade, se referindo à parede do ovário maduro, a parede do ovário que está sofrendo diferenciação, que está sofrendo divisões celulares, que vai sofrer uma série de transformações fisiológicas e anatômicas para formar esse fruto, para formar o pericarpo, tá? E nos frutos carnosos é muito fácil a gente distinguir esse pericarpo em 3 camadas. Então, nos frutos carnosos, o pericarpo ele se subdivide em epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Então, mais uma vez, resgatando a questão dos prefixos, fica ligado aí. Epi, sobre,
é o que está de fora, né? É a periferia. Lembra de epiderme? É o tecido mais externo. Isso mesmo. Então, epicarpo é a parte do pericarpo mais externa. É o que a gente chama de casca do fruto, tá? O mesocarpo, a própria palavra aí já diz, né? É a parte intermediária desse pericarpo. E o endocarpo, consequentemente, a parte mais interna dessa estrutura, a parte mais interna do pericarpo. Vamos ver se eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente poder diferenciar essas estruturas. Olha aqui no mamão. O que é que vocês podem me apontar? O que é que vocês podem indicar aqui nessa imagem, me informando o que é epicarpo, mesocarpo e endocarpo? Vamos lá? Então, a casca do fruto, né? A parte mais externa, a porção mais externa, é o nosso epicarpo. A parte de fato comestível no mamão é o mesocarpo. Nos frutos carnosos, geralmente o mesocarpo é a parte comestível, tá certo? Geralmente é o mesocarpo. E o endocarpo? Cadê o endocarpo? O endocarpo é essa camadinha aqui, ó, que vai fazer a ligação direta com as sementes, certo? Lembra que o endocarpo é a parede interna do ovário e na parede interna do ovário nós temos estruturas que vão constituir a placentação. Lembra lá da placentação? Então, os óvulos estavam aderidos na parede do ovário, na camada interna da parede do ovário, né? Através de uma estrutura, através de um pedúnculo, através de um filamento, né, que é denominada de funículo, tá? Então, essa estrutura, né, vai ligar ainda essa semente à parede interna dos frutos, né? E aí, então, a gente observa que o endocarpo do mamão é essa camada aqui, referindo-se à parte mais interna desse fruto, ligada, né, que ainda tem ligações com as sementes desse fruto, tá? Então, aqui por exemplo, perdi a animação, porque isso aqui é um objeto 3D, mas tudo bem. Então, aqui na melancia também, eu vou deixar aqui um exemplo, ó. A casca, essa parte verde da casca, é o epicarpo, né? Essa parte branquinha aqui, que muita gente não come, mas que é uma delícia e é rica em vitaminas e sais minerais, é o mesocarpo, tá? E aqui o endocarpo da melancia, tá? E aqui no figo, né, não é um fruto, tá? Lembra que isso aqui é um fruto múltiplo, né? É uma infrutescência, tá? Mas vocês observam também como é carnoso aqui e por ser tão diminuto, praticamente a gente não consegue, né, distinguir essas três camadas constituintes do pericarpo, e aí a gente se refere apenas a um pericarpo carnoso aqui, tá? Na questão da infrutescência, mas não dá para dividir. Bom, falando em dividir, eu estou agora me policiando e tentando dividir essas aulas para não ficarem gigantescas. Então, a gente vai parar por aqui e na próxima aula a gente vai dar continuidade falando um pouquinho mais sobre a classificação dos frutos, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Grande abraço, gente. Tchau, tchau.